Oi, pessoal. Olha, eu vou mostrar agora para vocês como fazer um cálculo. Vou pegar um exemplo aqui, cálculo de valor futuro, de várias maneiras, usando o Excel e também usando a calculadora financeira 12C, tá? Eu quero que vocês entendam a essência, entendam como que a gente consegue chegar nos valores de um modo bem simples, tá bom? Começando aqui, eu estou fazendo um investimento de R$ 1.000 por um período, apenas um mês, por exemplo, a uma taxa de 10%, tá? Bom, aqui eu estou até mostrando a conta, tá vendo? P, porque é um valor presente, o que eu tenho no valor presente é R$ 1.000. E como é que eu calculo os juros? Eu pego esse valor presente, o P, e multiplico pela taxa. Então é o 1.000 vezes os 10%, tá? Aí eu estou demonstrando, pessoal, 10% significa 0,1. Tá? É como se a porcentagem fosse uma divisão por 100, tá? Uma barrinha seria um dividir e os dois zeros significa 100. Só para vocês memorizarem, eu estou falando isso que fica legal. Então, se você dividir 10 por 100, vai dar 0,1, tá? Se eu pegar 1.000 e multiplicar por 0,1, dá R$ 100, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, uma continha, igual 1.000 vezes os 10%, vai dar os R$ 100, ok? Então, calculei os juros. Tá bom. O valor presente, P, é 1.000. Como que eu calculo esse valor futuro? Qual que é a fórmula? F é igual P mais J. O valor presente mais os juros. Então, presente que é R$ 1.000, mais os R$ 100 de juros, R$ 1.100. Então, a continha aqui seria igual a 1.000 mais 100. Ok? Legal. Mas, gente, o que é melhor para a fórmula ficar mais bem feita? Eu vou fazer de novo. Eu pego 1.000 e somo. E por quê? Pelo 1.000 vezes os 10%. O que é o 1.000 vezes os 10%? É a continha de cima que a gente fez aqui, ó. Então, o 1.000 mais ele mesmo. Então, quer dizer, eu estou somando 1.000 mais o 100, né? Ok? Então, ó, tá vendo? C3 vezes C5 é essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que acostumar a colocar tudo dentro de uma fórmula só, fica mais legal, fica mais enxuto a fórmula, né? Aí perde, aí não tem mais a necessidade desse valor aqui, ó. Tá? Fica mais enxuto. Então, os próprios R$ 1.000, né? C2 é os R$ 1.000, eu somo com ele os 10%, que é os juros, que é o quê? Os próprios R$ 1.000 vezes os 10%. Ok? Tá. Vamos brincar agora. Aqui, agora eu quero fazer essa mesma conta, só que são 3 períodos. Ah, 3 períodos? 3 meses? Tá bom. Vou fazer a primeira vez. A gente já sabe fazer. Igual, pego os R$ 1.000 e vou somar com o quê? Eu vou abrir parênteses, só para ficar separado. Ele mesmo vezes os juros. Não é isso que a gente aprendeu a fazer? Ok. Então acumulou, vai dar os R$ 1.100. Tá, deixei explicadinho aqui, ó. 1.000 mais os R$ 100, certo? Vai dar os R$ 1.100. Agora, pessoal, no próximo mês, como são juros compostos, agora eu não posso calcular sobre o 1.000, tem que calcular sobre o 1.100. Então é o R$ 1.100, ó, mais os 10% vai dar os R$ 110, né? Então vai ser igual ao R$ 1.000, certo? Vou somar com o quê? Opa! Vou somar com o quê? Com os próprios R$ 1.100 vezes o quê? Os 10%. Ok? Tá. Só que, meu, vou repetir essa forma de escrever, digitar de novo na mão. E se fosse 24 meses, 36 meses? Caramba! Como ele pega sempre o valor de cima, pessoal, o Excel tem aquele lancezinho de arrastar. Quando eu arrasto, ele faz um espelho da fórmula, só que ele faz uma progressão. Então, quando eu arrastar a fórmula para baixo, o C19 vai virar C20, certo? Só que os 10% ele é fixo aqui, ó, é sempre 10%. Então eu não quero que mude de C14, que está pegando, para C15, que C15 não tem nada aqui, ó, certo? Então eu coloco um cifrãozinho antes do 14, isso chama-se fixar.
Então eu estou fixando a linha aí, como dizer, tá? Desse jeito eu não preciso digitar a fórmula de novo, eu posso simplesmente clicar, quando vira esse maisinho aqui, arrastar. Já deu o resultado, ok? Eu vou apertar um F2 para vocês verem, tá vendo? O C14 ficou fixo e o C19 mudou para 120, para ser 20, então ele pegou sempre o de cima. Entenderam, pessoal? Com esse esquema, se tivesse 50 meses, a gente arrastaria 50 meses, quantos meses for. Então, calcular um a um seria um exagero, mas quando é no Excel, não tem problema nenhum, desde que tenha essa manhãzinha. Legal? Isso é importante, pessoal, porque mês a mês pode ter variação, tá? Vamos supor que nesse mês, num dos meses aqui, você precisa fazer um saque. Você precisou de 500 reais, então você tirou 500 reais. Ele continua calculando, tá? Então, aí ele vai continuar calculando 10% sobre o que sobrou de saldo. Então, dá para fazer o quê? Fluxo de caixa. Que em administração isso é muito importante. Por isso que vale a pena saber fazer na mão, tá? Eu vou tirar os 500 reais aqui, porque era só um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Vamos continuar calculando esse valor, tá? Agora eu quero calcular na fórmula. Pessoal, por quê? Vocês aprenderam lá no primeiro semestre essa função aqui, ó. Como é a fórmula do valor futuro? F é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula do valor futuro, tá? O P é os R$1.000, né? 1 mais I é a da fórmula. Então eu acumulo 1 na taxa, né? E elevo a N, N é o tempo, é o período, tá? Legal? Então vamos lá, vamos fazer no Excel. Vocês falaram que não fizeram. Então, começo com igual, P é os R$1.000, a gente já aprendeu, vezes, abro parênteses, 1 mais é da fórmula, certo? I, que é a taxa é 10%, beleza? Fecha o parênteses, elevado é o acentinho aqui, chapeuzinho. Elevado, então isso aqui significa potenciação, tá legal? Elevado ao período, que são N, que é o 3 meses. Ok? Dá um Enter aqui, olha lá, calculou. Aí você fala, pô, é bem melhor isso aqui. Não, não é dependendo da situação. Por isso que é legal vocês saberem fazer aqui um a um, porque por causa daquele exemplo que eu dei. Pode ser que seja útil também, tá? Ó, continuou batendo, legal? Agora vamos fazer na 12C. Na 12C eu sei que vocês já sabem fazer, mas vamos fazer também para vocês perceberem como funciona, que dá para fazer direitinho, né? Vamos pegar a 12C aqui. Então, vamos lá. Na 12C, cálculo financeiro. Lembre sempre de limpar a memória dela, tá? Então, 3 é o período. Então, 3 eu coloco aqui no N, período. A taxa é 10%. Aqui na 12C, eu tenho que digitar em formato de porcentagem. Eu digito o 10 mesmo, tá? 10 aqui no I. O R$1.000 é um valor presente. Vem aqui no PV, tá vendo? Deixei digitadinho aqui para vocês. Então, R$1.000, coloco aqui no PV. E eu vou apertar pressionar o FV. Olha lá. 1.131, tá? Então, 1.131. Opa! Vamos voltar aqui que eu estava no lugar errado. Então aqui, 1.331, tá? 1.131, 1.331, bateu, 1.331. Tá vendo que está sempre batendo? Legal? A única coisa que a financeira retorna negativo, vocês já sabem disso, né? Continuando aqui, ó, legal. Eu faço esse mesmo cálculo também. Aqui eu usei a 12C, aqui eu usei a fórmula e o Excel ele tem uma função dele aqui, função financeira aqui, dele, para calcular isso. A função financeira chama VF, tá? Vamos lá, de novo então. Vamos calcular aqui. Usando a função VF, eu vou vir aqui, ó, apertar em FX para chamar as funções. Aqui no grupo de funções eu escolho financeira. Isso nem precisaria, poderia procurar que está em ordem alfabética, mas vamos lá. Aí eu venho aqui, procuro, como está em ordem alfabética dá para achar rápido, né? A gente vai descendo aqui. Então, olha lá. Aí acha a função VF, de valor futuro, tá? Na 12CFV, porque ela está invertido em inglês, né? Aqui está em português, então valor futuro, VF, tá? Então, dou um OK, apareceu a função aqui, ele me pergunta, ó, qual que é a taxa
10%. Ele preenche aqui. Qual que é o período? 3, né? Pessoal, PGTO é parcela, tá? R$ 1.000 é um valor presente, a gente já viu lá em cima. Então, aqui fica vazio, eu venho aqui no VP e coloco os R$ 1.000. Tipo, pessoal, ó, é um valor que representa vencimento. Se o vencimento for no início do período, é tipo 1. Se for ao final do período, é tipo 0, tá? Isso é a mesma coisa do begin da calculadora, tá? Então significa, se eu faço um parcelamento, vou pagar a primeira parcela no ato, é tipo 1 aqui, tá? Mas se eu vou pagar a primeira parcela depois de 30 dias, é tipo 0. Um exemplo, 30 dias se for mensal, né? Só para vocês... E eu já falei isso, mas só para fixar, tá? Então, se não colocar nada, ele considera 0, tá, gente? Eu vou digitar o 0 só para ficar referenciado aí. Aí eu vou dar um OK, olha lá, bateu de novo. A função financeira também tem a mesma situação da calculadora 12C. Ela retorna um valor negativo, tá? Aqui na 12C, se eu quiser inverter o valor, eu aperto a tecla CHS. Ela fica positivo, tá bom? Aqui no Excel, se eu quiser também, tem uma funçãozinha, ela chama ABS, que retorna valor absoluto. Eu digitei ABS, abri parênteses e fechei no final, tá? Então tudo que está ali dentro fica positivo. É um exemplo, tá? Ou poderia aqui na 12C entrar com esse R$ 1.000 negativo, ele retornar positivo, e a mesma coisa aqui, ó. Se entrar com esse valor negativo, ele vai retornar também, pode ser, ok? Então é isso que eu queria que vocês pegassem, esse exemplo aí, de como fazer, entender no Excel e entender na financeira também, ok? Muito obrigado e até mais.